Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano, sou advogado, sócio no escritório Supac Souza Lorenzetti Advogados. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o decreto de armas que foi, enfim, publicado e já possui vigência. A gente vai falar um pouco de maneira genérica sobre alguns pontos do decreto que chamou mais atenção de início. Esse vídeo ele vai ter uma continuidade, então a gente vai explorar mais esse tema em outros episódios. De início a gente vai falar um pouco sobre o impacto econômico que o decreto gerou, o impacto na atividade esportiva e também nas empresas de segurança privada. De acordo com a nova regra do governo federal, ao publicar o decreto 11.615 de 2023, o qual alterou significativamente os decretos anteriores que permitiam um número maior de armas e munições, tanto para caçadores, colecionadores e atiradores, assim como quem tinha apenas arma pela posse, voltando a tornar restritos alguns calibres que foram permitidos. Dentre esses calibres, um calibre muito específico que é utilizado por vigilantes e empresas privadas de segurança e de transporte, que é o calibre 38 SPL, o qual de imediato já vai gerar um impacto muito grande para essa atividade em específico, ficando os próprios vigilantes e quem realiza o transporte de carga sem poder utilizar mais o revólver calibre 38, que antes mesmo da publicação desse decreto de 2023, do atual governo, pelo Estatuto do Desarmamento, era um calibre permitido e passou a ser restrito. Eu vou explicar de uma forma um pouco mais técnica. Primeiro a gente precisa entender o que é uma arma de porte, o que é uma arma portátil e o que é uma arma não portátil. A arma de porte, ela é uma arma de fogo, cujo indivíduo pode transportar em um coldre e manuseá-la com apenas uma das mãos. Um exemplo clássico disso é o revólver, a pistola e a garrucha, por exemplo. Armas portáteis, portanto, são aquelas cuja dimensão e peso permitem que sejam transportadas por um único homem, sem que seja possível utilizá-las em um coldre, e em situações normais, para que haja um disparo eficiente, é necessário o uso das duas mãos. Temos como exemplo a carabina e a espingarda. E as armas não portáteis são aquelas que demandam de mais de um homem para o seu transporte. Essas nunca foram de uso permitido, nunca foram comercializadas para civis, são armas de defesa. Então a gente só está falando delas por conta da exemplificação. Outro ponto, não confundam quando eu estou me referindo aqui a arma de porte com porte de arma. Porte de arma é outra situação. Arma de porte é uma definição legal trazida pelo decreto 3665 de 2000 do Exército Brasileiro, que ele classifica dessa forma. A restrição de um calibre é determinada pela energia do disparo, não pelo calibre nominal em si, mas
o critério técnico utilizado é a energia do disparo na boca do cano, ou seja, velocidade que o projétil atinge após o disparo auferido seja por metros por segundo ou em joules, que é o sistema adotado pelo nosso ordenamento jurídico. A portaria mais recente, que é uma portaria do Exército, a portaria 1222 de 2019, ela traz uma tabela com essas aferições de joules por disparo. Ou seja, foram utilizados critérios extremamente técnicos apenas para determiná-los. Por que o calibre 38 SPL, que é uma sigla relacionada a uma classificação, que é o calibre 38 normal, SPL significa special ou especial. De acordo com o artigo 11 do decreto 11.615 de 2023, que é o novo decreto que regulamenta a aquisição de armas de fogo e munições, e o qual restringiu significativamente o acesso a armas e munições. Em especial, esse calibre passa a ser restrito pelo disposto no artigo 11, no qual fala que são de uso permitido armas de fogo e munições cujo uso seja autorizado a pessoas físicas e a pessoas jurídicas. É nesse ponto que a gente toca nas empresas de segurança privada, especificadas em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal, incluídas armas de fogo de porte, de repetição ou semiautomáticas, cuja munição comum tenha, na saída do cano de prova, energia de até 300 libras-pé ou 407 joules e suas munições. Por que o 38 SPL passou a ser de uso restrito? Porque, de acordo com a portaria que eu mencionei anteriormente, a portaria número 1222 de 2019 do Comando do Exército, ela, em seu anexo A, ela define que o calibre do 38 SPL é de 438,77 joules, ou seja, ele já entra como um calibre restrito. Vai ser um impacto muito grande para a segurança privada, porque a maioria dos vigilantes e das empresas em geral de segurança privada, que fazem a segurança de bancos, de transporte de valor e outros, utilizam esse tipo de armamento e não poderão mais utilizá-los. Lembrando que, apesar da restrição a esse calibre, que, como eu disse antes, no próprio Estatuto do Desarmamento, que é de 2003, não há restrição a esse calibre, mas desse momento em diante passa a ser restrito. Por mais que o decreto permita a utilização de pistolas semiautomáticas para vigilantes, empresas privadas de segurança privada, o calibre 9mm, o calibre .40 e .45 ficaram restritos. Desse modo, somente é permitido o uso do calibre 380 para baixo, que são calibres ineficientes para esse tipo de atividade, dada a baixa energia na hora do disparo, o que vai provavelmente causar uma vulnerabilidade muito grande a esses agentes de segurança. Portanto, esse é apenas um dos impactos imediatos.
A gente tem que lembrar que no ano de 2021, aí um ponto do decreto que restringe a aquisição de armas e munições por caçadores, colecionadores, atiradores e também para quem deseja comprar a arma apenas pela posse. Antes da entrada em vigor desse decreto 11.615 de 2023, era permitido a aquisição de até 30 armas pelos caçadores, colecionadores e atiradores, sendo 15 delas de uso restrito. Então, era permitido a compra de até 1.000 munições dessas 15 armas de uso restrito, o que daria uma média de 15.000 munições ao ano, levando em conta que se o indivíduo tivesse 15 armas de uso restrito, e até 5.000 munições por arma de uso permitido, o que daria em média 75.000 munições ao ano. Com a nova regra, caçadores, colecionadores e atiradores esportivos passam a ter direito à aquisição apenas de 6 armas de uso permitido, até 500 munições por arma por ano. E especificamente em relação à caça, armas cuja finalidade é para atividade de caça permitida legalmente, também passa a ser exigida a necessidade de autorização do IBAMA, que antes não era necessário. Quanto ao tiro desportivo, o novo decreto restringiu a quantidade de armas que antes aos atiradores desportistas era permitida a aquisição de até 60 armas, sendo 30 de uso restrito, de até 1.000 munições por arma de uso restrito por ano, que dava o equivalente a 30.000 munições ano, até 5.000 munições por arma de uso permitido por ano, 150.000 ano, e até 20 kg de pólvora, porque os atiradores desportistas podem recarregar a munição. Com a nova regra, o decreto estabelece 3 níveis de atiradores desportistas, sendo que no nível 1, o atirador desportista deve obrigatoriamente treinar 8 vezes em um estande de tiro a cada 12 meses. Ele pode possuir no máximo 4 armas de uso permitido, até 4.000 cartuchos por ano, até 8.000 cartuchos se for calibre .22 LR ou short por ano. O atirador nível 2 deve treinar 12 vezes ao ano, obrigatoriamente, e participar de pelo menos 4 competições, das quais 2 devem ser de âmbito estadual, regional ou nacional, a cada 12 meses. No nível 2, o atirador pode adquirir até 8 armas de uso permitido, até 10.000 cartuchos por ano, até 16.000 cartuchos por ano se for o calibre 22 LR ou short, como já mencionado antes. O atirador nível 3, ele deve ter no mínimo 20 treinamentos em clube de tiro e 6 competições ao ano, das quais 2 de âmbito nacional ou internacional. O atirador nível 3 pode possuir até 16 armas de fogo, sendo 12 de uso permitido e até 4 de uso restrito. Até 20.000 cartuchos por ano para cada arma respectiva e até 32.000 cartuchos por ano se for no calibre .22 LR.
O impacto econômico na indústria armamentista, que no ano de 2021 foi responsável por 4,46% do produto interno bruto, gerando aproximadamente 1,3 milhões de empregos diretos e indiretos. Já no início de janeiro do presente ano, de 2023, quando o governo federal suspendeu os decretos que estavam em vigência do antigo governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, a indústria sentiu de forma imediata o impacto. Ou seja, esse decreto, além de restringir a atividade esportiva, ele causou um desequilíbrio econômico no país, pois inúmeras empresas estão dispensando trabalhadores por conta da queda abrupta e gigantesca da venda dessas armas e dessas munições. Por óbvio que esse indicador financeiro aqui, ele está atrelado também ao fato de que o Brasil não só produz armas para uso interno, mas ele exporta muitas armas para outros países. Estados Unidos, por exemplo, é um dos maiores importadores de armas do Brasil. Armas das quais, mesmo na vigência do decreto, muitos não tinham acesso. Mas o impacto é muito grande e vai acarretar em redução de arrecadação de tributos, extinção de vários empregos, diretos e indiretos. Muitos estandes de tiro, com as novas regras desse decreto, não estão conseguindo mais se sustentar e podem estar vindo ao seu fechamento. É lamentável que um país que se diz democrático tenha uma mentalidade tão restrita ou tão apequenada por mero revanchismo político. Ninguém é obrigado a adquirir uma arma de fogo. Mas, em contrapartida, por não ser obrigado e não gostar, por não se sentir seguro, tudo bem, é um direito seu. Mas também é um direito de quem pratica o tiro esportivo, de quem pratica a caça, seja ela de subsistência ou a caça permitida. Lembrando sempre que a caça e a pesca predatórias, elas sempre existiram. E o Estado praticamente não tem meios eficazes de controlar. Então, não vai ser com a redução do armamento para caça, por exemplo, que a caça de espécies em extinção ou que não são permitidas vai deixar de acontecer, porque isso já acontece, né, na ilegalidade há muito tempo. O fato de existirem CACs, como são chamados os colecionadores, caçadores e atiradores, que eventualmente fornecem um acesso a criminosos dessas armas, não é um motivo plausível para que toda uma classe seja atingida.
Assim como existem profissionais antiéticos na medicina, na advocacia, na magistratura, em todas as profissões existem profissionais antiéticos que cometem falhas. Não poderia ser diferente com a atividade de caça, de colecionamento e de tiro esportivo. Infelizmente, uma classe toda é julgada pela ação de alguns indivíduos e de casos isolados que não justificam a proibição do acesso ao armamento. Até porque os decretos anteriores não deixaram mais fácil o processo de aquisição da arma de fogo, sendo obrigatória a realização de um exame psicológico e um teste de aptidão, assim como é requisito para tirar habilitação. Ou seja, o acesso à arma de fogo não é fácil. A quantidade de armas que era permitida anteriormente, que eram de uso restrito, esse tipo de armamento costuma ser muito caro. São poucas pessoas que têm acesso a eles. E não são essas pessoas que estão fornecendo esse tipo de armamento a criminosos. Como é que a gente consegue não ficar indignado com uma situação como essa que está acontecendo, quando a gente vê o Estado perdendo espaço para facções criminosas que possuem poder bélico semelhante ao exército brasileiro, ou até muitas vezes superior, com armas de primeira geração, armas essas que geralmente o maior exemplo é o estado do Rio de Janeiro, que essa arma ou chega por céu, o que é bem pouco provável, pois a fiscalização é muito grande, por mar seria uma opção, mas a fiscalização também é muito grande, o que nos leva a crer que a maioria desse armamento chega até essas pessoas, até esses criminosos, por solo. Então, como a gente percebe, o organizado ele consegue o acesso a armas e munições que são até mesmo de uso restrito, por exemplo, como fuzis automáticos, que o decreto anterior também proibia a aquisição desse tipo de equipamento bélico. Ou seja, a população fica fragilizada, pois é direito de cada cidadão poder ter uma arma para defender a sua residência e a sua família. É compreensível que algumas pessoas não aceitem ou não queiram ter uma arma, ninguém está obrigando as pessoas a querer ter uma arma ou achar que é necessário ter uma arma para se sentir mais seguro ou não, porém, retirar esse direito de quem tem esse desejo é algo incompatível com o Estado democrático. E, em segundo lugar, o Estado não possui uma estrutura policial eficaz para combater o crime. A título de exemplo, como já citamos o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro possui territórios que não há presença do Estado.
a facção criminosa já exerce de forma paralela ao Estado o poder. E isso há mais de décadas. Lembrando que o Estado do Rio de Janeiro é o Estado da Federação que teve os seus 5 últimos governadores impeachmentados por corrupção. Então, como que a população vai se sentir segura? A restrição do acesso à arma, ela tem um efeito contrário e até psicologicamente falando, o criminoso vai se sentir mais seguro, pois ele sabe que ele vai poder entrar tranquilamente, invadir uma residência, fazer reféns ou não, apontar a arma para a pessoa sem que haja qualquer tipo de resistência. Não estamos aqui querendo estimular a reação ao assalto, não é isso. Mas é curioso que nos últimos 4 anos, antes da restrição do acesso à arma, no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, com o aumento significativo do número de armas por cidadão, a violência diminuiu. Em contrapartida, nós já passamos do primeiro semestre de 2023, do primeiro ano do atual governo, e os indicadores já mostram que a violência voltou a subir. É lamentável essa situação, porque não se pode tornar ideológico um assunto que é de extrema importância. E aqui também vale frisar que quem mais perde com tudo isso é o esporte. O Brasil possui muitos atletas nessa modalidade, que não é uma modalidade barata, que nunca foi. Mesmo com a possibilidade de aquisição de armas de fogo, isso permitiu apenas que o preço reduzisse, mas não ao ponto de tornar acessível a todos o esporte. Mas, por óbvio, se antes já era difícil um atleta conseguir ter desempenho nessa modalidade, que é uma modalidade olímpica, o tiro desportivo, agora fica praticamente impossível, porque com a restrição do acesso à munição, o atleta não tem como treinar e logo vai acabar perdendo interesse, vai ficar inviável a atividade esportiva. Eu acredito que a caça predatória não irá sofrer alteração, porque, como é fato, ela já acontece de forma ilícita, ilegal, com armas não registradas. Restringindo o acesso a armas que eram de uso permitido e passaram a ser de uso restritos, o mercado clandestino e o contrabando ilegal irão aumentar significativamente, e tudo por conta de uma ideologia e de um revanchismo político. Nós precisamos nos debruçar com serenidade, com
imparcialidade sobre esse assunto, pois o que está em jogo não é apenas uma questão política e ideológica. Está em jogo a vida de trabalhadores, tanto aquele que produz a arma, como aquele que distribui, como aquele que vende, e principalmente, como eu disse no início, a segurança privada vai acabar sofrendo muito com isso. Provavelmente teremos um grande aumento no número de assaltos, posto que os criminosos sabem que o vigilante e a empresa privada não vão dispor de equipamento bélico à altura daqueles que eles possuem. Isso vai estimular muito o cometimento de crimes como saques, roubos a banco, o novo cangaço, como é conhecido esse tipo de quadrilha, cujo modus operandi é extremamente agressivo, com uso de armas de alto poder de fogo, e que o Estado não tem como, até o momento, dispor de polícias 100% capacitadas para atender a demanda da população e até mesmo evitar esse tipo de crime. Pessoal, a gente fica por aqui por hoje. Lembrando que esse vídeo vai ter continuação. A gente vai tratar mais sobre esse tema do novo decreto. Um ponto que eu gostaria de ter falado e acho que vale a pena ser dito é que o decreto presidencial ele pode ser derrubado pelo Congresso, bastando que a minoria, a votação pode ser feita por minoria simples, ou seja, se 257 parlamentares estiverem presentes na sessão e desses 257, 50% deles mais um votarem a favor da queda do decreto, ele é aprovado pela Câmara dos Deputados, enviado ao Senado. Lá a votação acontece da mesma forma, pode ser por minoria simples, ou seja, basta que estejam presentes na sessão 41 senadores, e que 21 desses vote a favor e o decreto é revogado e volta à vigência do antigo, ou o próprio Congresso pode tomar a iniciativa e criar uma legislação para regulamentar a compra e venda e a forma como a atividade, seja ela pelo atirador desportista, pelo caçador, pelo colecionador ou pela pessoa que deseja adquirir pela posse. Lembrando que quem é legitimado dentre os três poderes é o poder legislativo, que tem competência para criar normas. Excepcionalmente, o Poder Executivo pode editar decretos, mas a regra é que o Congresso Nacional reflita e debata sobre o tema. Afinal de contas, o presidente da República é uma pessoa apenas, enquanto que nós temos centenas de deputados e um número significativo de congressistas. O Congresso Nacional é quem deve estabelecer essas regras. Agradeço a atenção e a gente vai continuar a debater sobre o assunto, lembrando que é uma discussão de ideias,
Nós não estamos aqui querendo fazer qualquer tipo de apologia ou denegrir o governo atual. Apenas estamos baseando em fatos e no que está no corpo daquele texto legislativo que foi apresentado recentemente. Se você concorda, apresente seu argumento. Se você discorda, apresente seu argumento, mas fundamente, apresente uma justificativa. Não apenas discordar por discordar não enriquece o diálogo, e a gente precisa dialogar muito sobre esse tema. Para maiores dúvidas, esclarecimentos, consulte um advogado de sua confiança, ou estamos à disposição e gostaríamos que todos se posicionassem de alguma forma sobre o tema. As opiniões, favoráveis ou não, são bem-vindas.